Nosso convidado de hoje é Lorival Cerejo, presidente da Academia Maranhense de Letras, desembargador no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, foi presidente do Tribunal de Justiça, atualmente é presidente da Academia Maranhense de Letras, um escritor bastante conhecido de todos nós, já esteve neste programa em outras oportunidades. É fundador também da Academia Maranhense de Letras Jurídicas, da Academia Imperatrizense de Letras, da Academia de Viana, Academia de Letras de Viana, autor de vários livros, tanto na área da literatura, de romance, etc., como na área do direito, também tem livros nas duas áreas. É um escritor prolífico, um intelectual de mão cheia, que tem feito um belo trabalho na Academia Maranhense de Letras. Recentemente, na Feira de Livros, realizada aqui pela Prefeitura Municipal de São Luís, o presidente da Academia, Lorival Cerejo, esteve participando como mediador na apresentação da obra da escritora cubana Cárdenas. Eu gostaria de iniciar esta conversa, presidente Lorival, perguntando sobre essa participação sua nessa apresentação da escritora cubana. Por que uma escritora cubana na Feira de Livros? Qual foi, digamos, a relação da escritora com a Feira de Livros? Qual a repercussão, qual a impressão da sua participação nesse momento? A Teresa Cárdenas hoje tem se destacado como uma escritora cubana da atualidade que está tendo muita repercussão, muita aceitação entre os leitores. Atualmente ela já está morando no Brasil, isso facilitou muito o contato com ela, e o tema das suas obras também é fascinante, porque ela busca fazer uma recuperação de toda a sua ancestralidade, do tempo da escravidão cubana, porque, vejam bem, curiosamente, a escravidão cubana ela foi quase que simultânea ao Brasil, sendo que ela fez a emancipação 2 anos antes. Então tem as mesmas raízes nossas, africanas. Então ela é uma escritora que se denomina afro-cubana. Então o tema dela, a leitura do livro dela, Cachorro Velho, é uma leitura que cativa a pessoa. A história a voz do próprio escravo narrando a sua trajetória, a sua maneira de viver dentro do engenho. Então, ela tem... E a acessibilidade dela para o contato, né? Tudo isso facilitou. Há uma reciprocidade, digamos, no conhecimento da literatura brasileira em Cuba, como da cubana no Brasil, e particularmente com relação aos escritores do Maranhão, os escritores maranhenses. Há uma presença da literatura maranhense em Cuba, e de Cuba aqui no Maranhão e no Brasil. Qual a avaliação que você faz? Você é conhecedor da literatura cubana, é estudioso da literatura cubana, né? Olha, a literatura brasileira chega em Cuba muito esporadicamente. Mas os autores antigos, como Jorge Amado e outros ligados à ideologia socialista. Hoje em dia é muito raro chegar a literatura cubana brasileira em Cuba, até pelas restrições das censuras. E maranhense, então, é muito raro. Não sei se cogita de chegar lá. A própria literatura, veja bem, há escritores cubanos de grande renome internacional que moram em Cuba e que é desconhecido pelos cubanos, pela censura do livro dele, como Leonardo Padura, Juan Gutiérrez. Então, são autores que já têm uma fama internacional e não são publicados em Cuba. São publicados na Espanha e que são levados para lá. Mas naquela oportunidade, na apresentação da Teresa Cárdenas, não? Teresa Cárdenas. Eu percebi, primeiro, que o auditório estava cheio, né? Tinha gente até em pé. Houve um interesse muito grande, a sua mediação também teve de uma outra pessoa, né? Uma outra professora. E a participação também, depois, do próprio público, com perguntas de quem conhecia a obra dela. Então, me parece que... É muito conhecida a obra dela. Vários livros, tem 4 livros, é
bastante destacados, inclusive alguns foram até adotados do Rio Grande do Sul e depois censurados, mas o que ela tem de excepcional é a clareza com que ela... É a profundidade, é uma clareza profunda, vamos dizer assim. O estilo dela claro, leve e tratando de temas que são de grande importância, como essa resgate da ancestralidade. Na sua avaliação, sua opinião pessoal, qual foi o resultado da feira de livros? Dessa aqui houve este evento, que houve outros também, variada a programação, né? Olha, toda a feira de livro, por mais modesta que seja, ela é positiva. Porque é um chamamento das pessoas, dos jovens, para a importância do livro. A feira de livro de São Luís deveria ser uma grande feira com renome nacional, mas ultimamente ela está perdendo essa importância pela uma falta de um compromisso mais sério, uma valorização, não é compromisso, uma valorização maior do que representa uma feira para uma cidade. Mas essa valorização maior por parte de quem? Do leitor, do público, do poder público? Eu acho que os responsáveis pela organização, que devia ser elaborada com muita antecedência, não de improviso, não de última hora, para os convites dos palestrantes serem feitos com antecedência e ter uma distribuição assim de tarefas, tudo com clareza para poder refletir no desempenho. É porque o local, inclusive... O local é excelente, o ambiente é excelente, e sempre foi o melhor ambiente, e se perguntar o resultado que eu digo foi positivo. Positivo. Os livreiros, tive contato com eles, todos estão satisfeitos. Havia muitos estandes, né? Satisfeitos, venderam muito. Então, essa exigência que a gente faz, essa crítica, é porque a gente quer uma coisa melhor. Nós queremos uma coisa melhor para São Luís. Com relação à infraestrutura, por exemplo, me parece que havia algumas pessoas reclamando de banheiros, né? Banheiros, foi uma reclamação uníssona de banheiros. Bom, há uma outra questão ainda sobre a feira, para a gente mudar o tema. A feira de livro, ela é uma reação ao livro virtual. Essa questão da virtualização da literatura, ela prejudica também o acesso, a busca por uma feira, pela livraria, pelo livro. Olha, essa é uma novidade que eu, por exemplo, não simpatizo com o livro virtual, mas é uma realidade que a gente tem que se curvar. Está aí, chegou para ficar, mas ainda bem que até agora não tem tido o efeito que se esperava que tivesse mais negativo sobre o livro escrito. Não teve. E as feiras, justamente, elas têm esse efeito de prestigiar o livro. Eu tive recentemente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro e tive na Flip. Então, o que se vê lá? O ânimo de aquisição de livros é muito grande ainda, principalmente entre jovens. Isso é gratificante se constatar isso. O que eu tenho observado também, eu mesmo, inclusive, sou um desses consumidores, é o pedido de livros pela internet, o livro físico mesmo. A grande inimiga hoje dos livreiros, das editoras, é a Amazon. Das nossas livrarias não tem como competir com elas, os preços são muito baratos, de referência aos do mercado, né? E vende demais livros, muitos livros. Agora vamos para a academia. Como a Academia Maranhense de Letras, como ela tem tratado essa questão? É uma preocupação da academia lidar com, digamos, esse desafio que é o livro virtual e a própria inteligência artificial, mas essa é uma outra questão que nós vamos tratar lá na frente. Eu pergunto, como a academia tem tratado disso na sua administração? Olha, a academia tem esse grande desafio por ser, como todas as academias hoje, lugares de resistência a essa invasão, vamos dizer assim, né? Essa invasão
da inteligência artificial, invasão do virtual, na nossa atividade já tradicional da escrita e do livro físico, né? Então, o que nós estamos preocupados em conservar essa afeição pelo livro, tanto entre nós mesmos como o público em geral. Principalmente os jovens, nós temos ido aos colégios, recebido colégios, com esse objetivo de incentivar a leitura. Esse hoje é o nosso grande desafio. E são os projetos, quais os projetos da academia? A competição que temos hoje com o celular é grande, para tirar o jovem do celular para dedicar-se a menos 1 hora por dia para ler. Esse é o nosso grande desafio, nosso grande propósito hoje, de levar jovens para a academia e ir atrás deles nos colégios. Isso é um projeto de incentivar a leitura? Incentivar, nós estamos, inclusive, elaborando um projeto desse oficial com a Prefeitura de São Luís. A academia vai adotar, de início, 3 colégios da Prefeitura, para a gente estar presente lá, fazer oficinas, provocar leituras, fazer ambientação de leitura, de criatividade, desenvolver projetos de leitura criativa. Isso vai ser eu acredito que vai ser um grande sucesso de efeito positivo para a nossa imagem na sociedade, né? E nesse projeto, nessa perspectiva, nesse rumo, há uma programação de lançamento de livros? Quais são os livros? Continuamente. Nós vamos começar agora uma coleção de romances maranhenses. O que é essa coleção de romancistas maranhenses já falecidos, que escreveram livros em que o ambiente físico é Maranhão. Por exemplo, o Josué Alcântara, muitos autores São Luís do Maranhão e tudo, que reflitam alguma coisa do Maranhão. Então, são romances para representar o Maranhão. E como fica essa literatura diante dessas normas de hoje, que reagem a determinadas expressões, tratamento? Eu me lembro, por exemplo, no caso de Um Boêmio no Céu, o cantor da Paixão Cearense, que é maranhense, né? Que é maranhense, e naquele poema, belíssimo poema, que é um teatro, aliás, ele faz algumas colocações e que eu não sei se isto seria objeto de alguma censura. Como é que vão ficar esses autores que tratam dessa questão, dessa linguagem, dessa realidade maranhense? Até agora nós não enfrentamos assim de uma maneira concreta um problema desse. Mas acredito que ele é bastante complexo. Há pouco tempo aí, nós tivemos uma agitação muito grande em torno de Nina Rodrigues. Houve um movimento para mudar o nome do hospital, tendo em vista as suas posições científicas, essencialmente científicas, sobre raça. Então, isso foi um objeto de muitas discussões. Até a academia se posicionou, assim, alegando que deveríamos respeitar a ambientação em que o livro foi escrito, a época, os valores daquela época. As circunstâncias, e que ele teve uma preocupação eminentemente científica, não era preconceituosa. Então, esses livros, outro autor brasileiro muito conhecido das crianças, de todos nós, Monteiro Lobato também foi vítima dessa campanha. Então, isso é um tema muito complexo. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos livros já foram censurados, proibidos de serem editados por conta dessa mutação da linguagem. A linguagem ela é muito dinâmica, a linguagem. Ela é muito dinâmica. Com o tempo, ela tem que acompanhar os valores do tempo, tem que refletir. Um dos objetivos do romance, ele reflete a sociedade no momento que foi escrito. Então, ele não vai escrever um romance hoje, eu vou prever uma linguagem de 2084, como é que vai ser lá. Então, essa realidade realmente deveria ser respeitada. Aí vem a área do direito, né? Aí vem a questão do direito. É complexo. Que, aliás, a sua vivência na área jurídica, com certeza,
ajudou na obra do Santiago, no Tormento do Santiago, né? É. E quais são, este ano, academia, quais os eventos comemorativos da academia? Quais os eventos? Este ano de 2025 foi bastante fértil nessas comemorações, porque comemoramos 3 centenários de nascimento de pessoas ilustres dentro das nossas letras. O primeiro foi o João, que inclusive foi homenageado da Feira de Livros, né? Sim, sim. João, que é um homem um sacerdote, um escritor com renome nacional. Foi a da Guimarães Estevam, poeta, e a Conceição Abud, que é uma romancista desconhecida, mas que teve muito sucesso literário na época que esteve viva. Ela lançava os livros dela sempre no Rio de Janeiro. Vamos lançar agora, a academia vai lançar Grades e Azulejos. Desses eventos todos, vai haver houve algum concurso realizado pela academia? Vai haver algum concurso, alguma premiação a ser feita? Estamos com o concurso aberto para premiar o melhor romance do ano, melhor livro de contos e melhor livro de poemas. Até o dia 31 deste mês, as inscrições. Então, vamos fazer essa premiação no mês de dezembro. Isso tem estimulado muita gente. Qual é a data de encerramento? 31 agora de outubro. 31 de outubro. 31 de outubro. Então, no final deste mês, no dia 31 de outubro, se encerra a inscrição de obras, que é romance, contos e poemas. Mas livros. 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 São livros naturalmente inéditos. Não, que foram lançados durante o mês de ano de 2025. Os livros que foram lançados em 2025, eles automaticamente estão escritos? Não, ou as pessoas a pessoa tem que se inscrever. Escreve o livro, né? Então, aqueles que escreveram, publicaram livros em 2025, ou ainda vão publicar, ainda neste mês, podem concorrer. Qual é a premiação? Para o ano nós vamos fazer esse concurso para obras inéditas, que tem muitas pessoas, muito jovens com livros prontos, mas não têm condições de publicar. Então, a premiação nós vamos dar em espécie e o troféu. Um voucher para a publicação. Exatamente. Como se fosse um voucher. Agora, aliás, eu quero enfatizar que essa sua intenção, eu vi no tribunal também. O senhor fez lá, começou o concurso literário Maria Firmina dos Reis, né? Sim. Foi na sua gestão que começou esse concurso. Fica a cargo do desembargador Cleones, na Ser Mulher. Então, este ano vai ter também O concurso continua sendo realizado, né? Continua. Tem um outro também, que foi feito lá no tribunal, salvo engano, com relação... em homenagem ao Milton Coutinho, né? Mas isso é da Escola de Magistratura. São artigos científicos. Então, foram selecionados de todo o Brasil para publicação. Voltando à nossa literatura, a literatura maranhense, nós sabemos que os nossos escritores maranhenses, sempre tiveram muita repercussão, muita influência mesmo na literatura brasileira e até fora do Brasil. Aí eu pergunto, essa literatura maranhense hoje, os autores maranhenses hoje, estão com essa mesma repercussão lá fora? Olha, essa é uma dificuldade uma reclamação, uma queixa que nós fazemos. Essa inviabilidade, não seria inviabilidade, dificuldade que tem da expansão da literatura maranhense lá fora. Por quê? Aquele eixo Rio-São Paulo, o sul ali, ele tem mais... um eixo assim fechado, de autopromoções e facilidade de todos os aspectos para eles. Comunicação, convivência com as editoras. E nós temos essa dificuldade do nosso livro chegar. Às vezes a gente publica, eu por exemplo, tenho 2 publicados pelas 7 Letras do Rio de Janeiro. Aqui nós temos vários poetas aqui em São Luís, publicados pelas 7 Letras.
poeta Alberto Félix foi publicar há poucos dias lá no Rio de Janeiro, o último livro de poemas dele. Então temos, para ultrapassar esse cerco, vamos dizer assim, desses autores do Sul, é muito difícil. Teríamos que ter a conivência de editoras de lá, fizesse essa expansão, programação. Nós estamos com esse plano bastante ousado de fazer uma noite do livro maranhense no Rio de Janeiro. Já, inclusive, acertamos lá com uma produtora para fazer essa noite do... Mas essa repercussão maior seria no Rio de Janeiro ou São Paulo? Ou mesmo Brasília? Eu acho que o Centro Cultural hoje, literário, ainda continua sendo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas isso é uma dificuldade de não só maranhense, ela é todo o norte. Até quando vai o seu mandato na presidência da academia? Até março. Março do próximo ano. Pode ser candidato à reeleição? Pode. Inclusive, coincidentemente, vai ser decidido isso hoje. Já está decidido? Vai ser decidido agora, nessa hoje. Eu reunião de espero hoje. que seja pela reeleição. Pela reeleição, porque... Eu já estou no segundo mandato. Mas tem feito um belo trabalho. Quantos outros presidentes também estiveram aí à frente da academia por vários mandatos, criticam sempre a reeleição. Mas quando o presidente está fazendo um bom trabalho, principalmente eu falo isso, não estou levando para a área política, é diferente, mas para a área de instituições, que são um verdadeiro sacrifício. Quando você encontra alguém que se dedica, como você sempre se dedicou, como fez na Academia Maranhense de Letras Jurídicas, eu acho que eu sou favorável a essa reeleição, porque ninguém quer. Ninguém quer, ou às vezes vai alguém que quer, mas não tem esse empenho, não se dedica, não se sacrifica, porque é o verdadeiro sacrifício. Sacrifício e dificuldade de manutenção. É uma dificuldade muito grande que enfrentamos para adquirir meios de sobreviver. Nós temos várias academias de estados que sobrevivem com emendas parlamentares. Até agora não conseguimos nenhuma. Temos promessas, mas nenhuma se efetivou. E temos um apoio do governo do estado nessa verba para o lançamento de livros. Temos recebido todos os anos. Nesse ponto, é louvável essa atenção que temos do governo do estado. Tá? Mas a manutenção é que é o grande problema. A gente tem que ficar naquela tensão de... Doutor Lorival, presidente da Academia Maranhense de Letras, ex-presidente do Tribunal de Justiça, desembargador do Tribunal de Justiça, escritor. Estamos chegando ao final, quero lhe agradecer a oportunidade da entrevista e deixar este espaço final aí de 1 minuto e meio para as suas... pelo seu pronunciamento final, inclusive informando se vai haver mais um lançamento do livro do escritor Lorival, qual é a perspectiva para as suas saudações. É uma satisfação muito grande aceitar um convite deste, porque eu vejo que a minha presença aqui é a presença da academia e nós precisamos reafirmar à população do Maranhão que temos uma Academia Maranhense de Letras com 117 anos de existência, uma das mais antigas do país, e que permanece viva, atuante, levando a cultura do Maranhão, expandindo a cultura do Maranhão, estimulando escritores, estimulando jovens, estimulando poetas, para conservarem, manterem o prestígio que o Maranhão sempre teve de ser uma cidade de celeiro de intelectuais, de escritores e de poetas. Muito obrigado e obrigado ao meu amigo Moreira Serra Júnior, lamentando mais uma vez a sua ausência. Até o próximo programa. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.